E aí, meus amigos, bom dia. Hoje, 22 de fevereiro, sábado, falaremos sobre o tema ativismo religioso cega. Tá? Não permita que o ativismo do dia a dia enferruje você. Sirva com intensidade, tá, ao Senhor, sempre com foco em sua palavra, em seu evangelho, principalmente no amor. Romanos 12:11 diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ok? O comum nem sempre é normal. Indignar-se com os opressores, as constantes vitórias dos perversos, parece até normal, né? Mas lembre-se que o futuro deles já está traçado para a ruína. Ficarão no escuro, enquanto a lâmpada dos seus pés, a palavra, jamais se apagará. Entendeu? Percebeu, irmãos, que agora dá para a gente lembrar aqui até do Salmo 73, né, de Asaf, né, quando ele fica revoltado, porque os ímpios prosperam, ele fala: em vão purifiquei meu coração, mas ele fala lá no verso 17, né, ele fala assim: até que eu entrei no santuário de Deus e vi o caminho deles, que é escorregadio, né? Então o texto aqui, ó, vai deixando bem claro, ó, vou repetir. O comum nem sempre é normal. Indignar-se com os opressores, às constantes vitórias dos perversos, que a gente sempre vê, né? O ímpio sempre se dá bem, né? Parece até normal, mas lembre-se que o futuro deles já está traçado para a ruína. Ficarão no escuro, enquanto a lâmpada dos pés, aqueles que são justos, né? Que é a palavra, jamais se apagará. Em Provérbios 24, 19 e 20 diz assim: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos, ela sim se apagará. Okay? A terra treme, a sociedade se desespera, salvadores da pátria aparecem em cada esquina, mas o que tem vida no propósito do Criador não se abala. Tá? Provérbios 10:30 diz: o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A cegueira espiritual não se limita em si mesma. Antes, vende a ilusão de visão perpétua, ao ponto do usuário perguntar: o amor não é cego, antes causa a cegueira. O que estranha é a visão do cego. Mas você está além da visão? Você está vendo ou sendo visto? Pense nisso. Você está vendo ou sendo visto? A pergunta é: você diz que conhece a Jesus. A pergunta é: e ele te conhece? Aí você vai falar: sim, mas o próprio Jesus, em João 17:9, só você ler lá, ele diz assim: eu não oro pelo mundo, eu só oro por aqueles no qual o Pai me deu. Já pensou se você for desse grupo que é do mundo e não recebe a oração de Jesus? Agora, se você for do grupo daqueles que o Pai deu, que é o que está escrito literalmente no texto ali, aí é outra conversa. Agora, se você não consegue entender essas coisas, sinto muito. Entendeu? Um dia você pergunta para Deus e pergunta por que ele foi tão injusto assim. Aí talvez ele abra o texto lá em Romanos 9, 16 em diante e fala assim: porventura Deus é injusto? Então, complicado, né? Acaso também, João 9, 41, 42, acaso também nós somos cegos? Mas aquele que cega e dá a visão revela. Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Olha que jogada, né? Mas, por que agora dizeis, nós vemos,
subsiste o vosso pecado. Vocês conseguem entender isso? Né? Vale a pena parar um pouquinho para explicar? Ou seja, o fato de você não ver, ele não está falando da cegueira carnal, entendeu? Não ver é como se você não tivesse participando desse mundo, entendeu? Apesar que só nasceu aqui, quem nasce aqui sendo cego ou não já está em pecado, porque pega a doença do primeiro casal. Mas ali Jesus está jogando com a religião deles, no qual eles se julgam parente de Deus, ou filho, ou priminho, ou achegado do Pai, secretário de Jeová, de Yahvé, né? Mas Jesus diz o seguinte: mas como vocês dizem que veem, eis aí o pecado. Se Moisés tivesse visto Deus, o que Deus disse para ele? Se você me ver, você morre, porque ninguém pode me ver. Está aí o pecado. Pessoas que acham que são donos da verdade, são os verdadeiros e controlam Deus. Está aí o pecado. Estão vendo demais. Deus. Essa vontade de ver demais mata. Beleza? Irmãos, finalmente que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Tá? E lembre-se, o ativismo religioso nos cega. Amém.